Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Enquanto eu estou aqui preparando os novos vídeos para o canal, eu quero deixar aqui para vocês uma palestra que eu proferi no início do mês de outubro de 2024, num congresso internacional que aconteceu aqui na Faculdade Zeste, que é a instituição onde eu trabalho, né, como professor, pesquisador e coordenador de produção audiovisual. E nessa palestra eu falei sobre a magia de Shazam, ou seja, como a magia de Shazam funciona e quais são as aproximações com o cristianismo. Olha só, o tema tinha a ver com teologia no evento, então eu fiz essa ponte. E para isso eu me baseei na Wiz Comics número 2, na história de origem. Então é muito legal. Futuramente, provavelmente, eu vou fazer um vídeo especial sobre isso, porque acho que merece. Mas enquanto não chegam os vídeos novos, fiquem aí com esse material que eu tenho certeza que para todo aquele fã raiz, vocês vão adorar, tá bom? Muito bem, eu quero de início dizer que é uma satisfação grande estar aqui nessa roda entre amigos, né? Acho que isso é muito legal. Fazia um tempo até que a gente não se falava, a gente estava até conversando um pouco antes nos bastidores disso, né? A gente já participou de um grupo de pesquisa que foi muito famoso e funcionou durante uma década, né? Aqui na Este, teve parceria com o Nila Sale, né? E tudo mais. Então, é uma satisfação estar aqui e trazer essas problematizações relacionadas à cultura pop, nessa interface com as diferentes expressões artístico-culturais, né? E trazer essa ponte com a teologia. Muito bem, a minha fala nesta tarde vai ser sobre um personagem específico também, né, que atravessa quadrinhos, animações e cinema, mas o meu foco vai ser quadrinhos, que é o Shazam, o universo ficcional de Shazam, né? O personagem é o Capitão Marvel, né, que recentemente foi renomeado como Shazam, e agora voltou a ser assim, bem recentemente, em 2023, voltou a ser chamado de Capitão. E a minha proposta é olhar para a origem desse personagem e pensar como essa história de origem tem a ver com, ou remete a deslocamentos teológicos. E eu quero olhar esses deslocamentos teológicos a partir da iniciação do personagem principal no rito dele adquirir os poderes, né? E eu vou fazer isso também num diálogo a partir da antropologia, especialmente a antropologia do Marcel Mauss, né? Principalmente dessa obra aqui, a Sociologia e Antropologia do Marcel Mauss, em específico o esboço geral sobre uma teoria da magia, né? A Shazam é um personagem mágico e tem a ver com elementos da magia, e a magia dentro das diversas comunidades religiosas, em muitas instâncias, se confunde bastante com outras dimensões da religião, né? Magia e religião são, são grandezas muito próximas, né? Então, nessa direção, talvez só para trazer o lugar de fala, por que eu trouxe esse personagem, eu estou desenvolvendo agora já faz uns 2 anos, um projeto de pesquisa e estudo sobre o universo ficcional desse personagem, e eu tenho um canal no YouTube que faz essa veiculação dessa pesquisa, principalmente uma pesquisa histórica, atualizada, de trazer elementos do universo todo do personagem, né? Com eventuais problematizações. Então, eu tenho um canal no YouTube onde eu divulgo isso, até deixo o convite, quem quiser se inscrever lá, se tornar membro eventualmente, maratonar os vídeos, fica aí o convite.
Pedra da Eternidade é o nome do canal. E nessa direção, talvez muitas pessoas aqui presentes assistiram ao filme do Shazam, que estreou em 2019, né, e teve uma versão mais recente, uma continuação em 2023, né, que foi A Fúria dos Deuses, era o nome da continuação. Teve divisão de críticas, né, em termos de recepção da obra, mas aqui eu quero olhar para os quadrinhos originais lá de 1940 e tentar entender esse personagem a partir desses quadrinhos originais. Então eu quero trazer a primeira parte da história de origem e trazer daí algumas pontes com o Marcel Moss a esse respeito. Então, a história começa com o nosso personagem, que é Billy Batson. Ele está ali na porta do metrô de Nova York, né? A história toda do universo de Shazam se passa na cidade de Nova York, embora a cidade nunca seja nomeada como tal nos quadrinhos da editora original, digamos assim, do personagem. Ele está lá vendendo jornal. Isso é o contexto de 1940, 1930, né, finalzinho de década de 1930, né? Então tem aquelas consequências de políticas duras no contexto norte-americano de reconstrução do país depois da quebra da Bolsa de Nova York em 29, né? Então tem esse contexto de pobreza, de cidade suja que está ali estruturado. O Billy Batson recebe um personagem estranho, que depois parece que é tipo uma figura fantasmagórica, e esse personagem estranho pede para que Billy o acompanhe. Billy aqui é um garoto de 12 anos de idade. Eles descem pelos túneis do metrô, vão até ali a plataforma de embarque, né? O menino pergunta aonde é que nós estamos indo, aguarde e veja. Na sequência, então, chega um trem muito diferente, né? E a figura fantasmagórica diz: não tenha medo, tudo está já arranjado, tudo está combinado. Os dois entram no trem, o trem começa a se locomover extremamente rápido, e para no final da linha, onde está uma caverna. Então, a caverna, ela possui uma entrada, e o jovem adentra a essa caverna, a esse túnel específico dentro da caverna. Lá ele encontra as estátuas dos 7 pecados capitais da humanidade, e bem lá no finalzinho tem um trono com um senhorzinho de idade e uma pedra sobre sua cabeça. Ele se aproxima desse senhor, né? Senhor sentado ali num trono de mármore, no final da caverna, e ele diz para se aproximar. Bem-vindo, Billy Batson. Ele, como você sabe meu nome? Aí ele diz, eu sei de tudo, eu sou Shazam. Aí ele fala o nome dele e nesse instante bate um raio ali. E aí o mago Shazam, ele explica que o nome dele vem da junção das iniciais de diferentes entidades lendárias, mítico-religiosas, né? Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles e Mercúrio. Ele conta que ele está há muito tempo, né? Por 3.000 anos eu usei a sabedoria, a força, o vigor, o poder, a coragem e a velocidade dos deuses, né? Que todas essas entidades são elevadas à categoria de deuses.
que os deuses me deram na batalha contra as forças do mal. E o Billy fica muito surpreso, são 3.000 anos, e ele continua dizendo que durante todo esse tempo ele viu de tudo, né? E viu tudo o que aconteceu no mundo, né? Em todas as instâncias, das coisas mais elevadas, as coisas mais baixas. E ele tem um historama, que é tipo uma... Aqui é bem interessante porque eles falam de uma super tela de televisão, né? Um pouco antes de surgir a televisão. E aí ele percebe que o Billy, que é um garoto órfão, que vive nas ruas, ou seja, é um morador de rua, né? Um garoto morador de rua, ele foi largado pelo tio após a morte dos pais dele, e o tio havia ficado responsável de cuidar dele, e o tio tocou ele embora de casa, né? E desde então ele vive nas ruas. E ele ficou com dinheiro e tudo, né, que o pai do Billy tinha deixado para ele. E aí dá destaque aquele bloco que está prestes a cair. Esse bloco representa a linha do tempo da vida do Shazam, né? Ou seja, a corda aqui, né, está se partindo, representa a linha do tempo de vida. E o Shazam, então, para não perder tempo, ele diz que durante toda a sua vida ele lutou contra a injustiça, contra a crueldade, e que agora ele está velho, e o tempo dele está terminando, e ele precisa de um sucessor. E ele diz que, ao pronunciar o meu nome, você se tornará o mais forte, mais poderoso homem do mundo, Capitão Marvel. Ele diz, diga meu nome, o menino diz o nome, vem um trovão com um relâmpago e ele se transforma no Capitão Marvel, né? E o mago termina ali dizendo, Capitão Marvel, eu te saúdo, né? Você então está com esse dever sagrado de defender os pobres e os desassistidos, né? Corrigir os erros, né? E combater o mal em todo lugar. Diz, sim, senhor. E aí ele até explica o feitiço reverso, né? Porque o que ele fez foi um encantamento mágico. E ele diz, então, olha, para você retornar a ser Billy Batson, você só precisa dizer o meu nome e por aí vai, né? Então agora você precisa ir. E aí ele diz Shazam, e nesse instante também a gente consegue ver que o mago morre, né? A pedra cai ali em cima dele e a vida dele se encerra ali. Então ele passou o bastão do poder e morreu. Então, basicamente, e aí ele retorna, o Billy Batson, à rotina dele ali, vendendo jornais na rua, né? Até que depois a aventura em si vai conduzir ele para outras situações. Mas essa primeira parte da história, então, ela é esse processo de iniciação, né, que faz o personagem, então, adquirir os seus superpoderes. E o que é interessante nesse processo é olhar e tentar identificar quais são os elementos teológicos que aparecem na história. E aqui, teológicos, eu estou me referindo a uma perspectiva ampla dos estudos da religião, no sentido de tentar entender como o fenômeno religioso vai se articulando no nosso dia a dia. E aí, nesse sentido, já que a gente está falando de magia, né, o Marcel Mauss torna-se crucial porque ele foi quem esboçou de uma maneira mais interessante, mais sistematizada a partir dos estudos, né, com diversas comunidades, sobretudo na Oceania, os processos mágicos dessas comunidades. Malinowski também tem textos sobre magia, mas aqui eu me ancoro em Marcel Mauss.
E aí, os pontos são muito interessantes, porque aqui a gente vê aquilo que o antropólogo identificou nas comunidades tribais, né, nos ritos xamânicos e tudo mais, a gente consegue ver isso acontecendo nessa história em quadrinhos. Então, o primeiro ponto é a escolha de Billy Batson. E aí, a escolha de Billy Batson, né, Marcel Mauss, na teoria geral sobre magia, vai dizer: na magia, sobretudo nos ritos divinatórios, as crianças são muitas vezes auxiliares especialmente requisitados. Como se sabe, detêm uma situação social muito particular devido à sua idade e, como ainda não se submeteram às iniciações definitivas, possuem um caráter indefinido e perturbador. Então, as crianças se tornam uma escolha interessante para participar dos processos mágicos, justamente por elas não terem papéis muito claros e muito definidos dentro das sociedades, né? Ou seja, permite uma moldagem, vamos dizer assim, né? E dentro desse processo, então, como é que acontece a iniciação mágica de Billy Batson? E aí o Marcel Mauss vai descrevendo os processos de iniciação mágica, vai dizer: a iniciação mágica produz os mesmos efeitos que as outras iniciações, determina uma modificação de personalidade, e isso é interessante, né? Porque o Billy Batson, o garoto de 12 anos, se torna um adulto. Isso significa que mentalmente ele também muda, embora seja a mesma pessoa, mas há uma modificação de personalidade, porque vem uma bagagem com essa transformação, e que se traduz, se necessário, numa mudança de nome. De Billy Batson, ele se chama agora Capitão Marvel. E estabelece um contato íntimo entre o indivíduo e seus aliados sobrenaturais, em definitivo, uma possessão virtual. Ou seja, a partir do processo de iniciação mágica, e dentro desse processo, a partir da realização de encantos e feitiços, há essa modificação de personalidade, modificação de nome, que também tem a ver e está relacionado a um tipo de possessão virtual às entidades mágicas que foram invocadas dentro desse ritual, dentro desse feitiço, né? Então, aliás, em determinadas sociedades, a iniciação mágica confunde-se normalmente com a iniciação religiosa. E aí a gente pode olhar isso, né? Essa mudança de personalidade, como eu falei há pouco, e essa mudança de nome através desse processo de transformação, né? De Billy Batson para Capitão Marvel, né? A gente vê até que aqui do jeito que ele fala, yes sir, parece mais sério, né? Mais adulto, mais maduro, que talvez ele faria ali quando estava exclamando, nossa, 3.000 anos faz que você vive, né? Aí um outro elemento tem a ver com o local da iniciação mágica de Billy Batson. E aí o Marcel Mauss vai dizer o seguinte: a escolha dos locais onde se deve realizar a cerimônia mágica, né, ela não se realiza habitualmente no templo, nem no altar doméstico, ou seja, a magia ela não está dentro de uma religião institucionalizada. Embora diversos elementos mágicos possam atravessar diferentes processos rituais dentro de instituições ter resquícios, né, dentro de processos rituais em instituições religiosas, a magia, por natureza, ela está fora do espaço institucional. Ela pertence às artimanhas e astúcias engendradas pelas pessoas. E isso é um ponto interessante, né? Porque se na igreja o pastor, o padre, o reverendo faz uma bênção no final, tem dentro dos processos rituais das comunidades, a parte da instituição, tem as benzedeiras,
né, que fazem um processo de ritualização mágica, de bênção, né? Então é muito interessante que ambas essas grandezas, né, religião, magia, lidam com elementos divinos, só que por meios e mecanismos diferentes, né? E aí, sobre o local, né? Então diz o Márcio Moça, esta não se realiza habitualmente no templo, nem no altar doméstico, realiza-se normalmente nos bosques, longe das habitações, na noite, ou na sombra, ou nos recônditos da casa, quer dizer, em um lugar isolado. E qual é o lugar aqui? Uma caverna, no final de um túnel de metrô, ou seja, um lugar secreto, né? Que é o que a gente consegue visualizar bem nessa imagem aqui, ó. O trem chegou no final, não tem mais nada. Aqui até tem um desenho bem estranho aqui na frente do trem, que parece que tem uma criatura, não sei. E tem ali uma porta onde o espírito guia o jovem. E aí, como é que é a questão do encanto do Billy Batson, né? Os encantamentos, segundo Márcio Moss, são feitos numa linguagem especial, que é a linguagem dos deuses, dos espíritos, da magia. A magia falou em sânscrito na Índia, dos Prácritos, egípcio e hebraico no mundo grego, grego no mundo latino e latim entre nós, né? A gente geralmente vê, a partir de Harry Potter e outros, eles estão falando latim. Geralmente quando tem um processo ritual mágico, ou seja, é sempre uma língua que antecede a parte evolutiva de um determinado conjunto linguístico. Essa língua que antecede, que assume uma aura mítica, pertence então à língua dos deuses, né? Por outro lado, por todo lado, procura o arcaísmo, os vocábulos estranhos, incompreensíveis, né? Tipo o glossolalia, né? Desde que nasceu, como vemos na Austrália, onde talvez assistimos a esse nascimento, encontramos-la resmoneando o abracadabra. E aí tem um outro elemento que diz assim, os encantamentos míticos, né, mágico-míticos, acabam por limitar-se a um simples enunciado de um nome próprio ou de um nome comum. E aí é interessante que o encantamento aqui, nessa história, se reduz justamente a um único nome, Shazam. Os próprios nomes se decompõem, são substituídos por letras, né? Por vezes, para abreviar dentro dos rituais, dentro das comunidades que o Marcel Mose investigou, isso acontece nos rituais mágicos, né? As palavras elas vão sendo encurtadas e vão se decompondo dentro dos processos, né? Isso também a gente encontra associação em filmes, quando a gente vê, principalmente esses filmes que têm a ver com bruxaria e magia em diferentes instâncias, pessoas usando letras como signos dentro de clãs ou grupos e essas coisas assim, né? Aquela letra, aquele círculo ou aquele signo representa sempre um, essa conexão mágica e religiosa, né? E é o que a gente vê aqui, então, com o nome do Shazam, né, sendo decupado, né? Ou seja, Salomão foi transformado numa letra, Hércules foi transformado numa letra, Atlas, Zeus, Aquiles, Mercúrio, ou seja, eles perderam seu status divinatório para serem assim, para serem reduzidos a letras, né? E isso é muito muito interessante aqui nessa direção. E aí isso tem a ver diretamente daí com os outros elementos, já que a gente está falando dessas entidades, tem a ver com os poderes que o Billy Batson vai receber, que é sabedoria, força, vigor, poder, né, coragem, velocidade. Que Márcio Moz vai identificar o seguinte na análise dele.
Quando os deuses entram na magia, eles perdem a sua personalidade e deixam, por assim dizer, o seu mito à porta da entrada. A magia não considera neles o indivíduo, mas a qualidade, a força, quer genérica, quer específica, sem contar que ela os deforma a seu prazer e os reduz muitas vezes a não serem mais do que simples nomes. Isso é o que interessa aqui, porque não interessa quem é o Salomão, ou como é a sua personalidade, sua astúcia, ou mesmo Zeus, né? O pai dos deuses, vamos dizer assim, dentro do sistema religioso do grego antigo, eles são reduzidos à sua função. Por quê? Porque a magia, ela tem esse propósito de, digamos assim, manipular as forças divinas para determinados fins, para atingir determinados fins, né? Então isso é muito interessante porque é o que acontece aqui. Essas entidades, elas são destituídas de sua grandeza para servirem a uma função pragmática de um encanto, de um feitiço. Ou seja, o Zeus ele é reduzido à sua qualidade, que no caso é o poder, né? O Salomão é reduzido à sua qualidade, que é sabedoria, para que essa sabedoria se torne, então, manipulável magicamente e possa servir ao Billy Batson. Né? E aí é interessante se a gente vai aí puxar o gancho para a teologia, porque quando a gente está falando desse processo mágico que acontece aqui na história do Capitão Marvel, né, do universo ficcional de Shazam, a gente está falando do poder que uma palavra tem dentro de um processo de magia. E essa ideia do poder da palavra, ela perpassa principalmente a teologia judaico-cristã, né? O Rubem Alves tem uma frase que ele brinca num dos livros dele, que ele diz: o feiticeiro é aquele que diz uma palavra e pelo puro poder dessa palavra, sem o auxílio das mãos, o dito acontece. Deus é o feiticeiro mor, falou e o universo foi criado. E aí até ele brinca dizendo: gostaria que a teologia fosse isso. As palavras que tornam visíveis os sonhos e que, quando ditas, transformam um vale de ossos secos numa multidão de crianças, né? Em alusão a Ezequiel 37, né? Que profetiza justamente para um vale de ossos. E aí tem um ponto interessante aqui, a guisa de conclusão, que é essa ponte teológica que a gente pode identificar nessa história. Porque que é engraçado, porque se dentro do processo ritual mágico essas entidades são destituídas de sua grandeza, por outro lado, se a gente vai lançar um olhar teológico para elas, a gente pode dizer justamente o seguinte, né, a partir de Mateus 18, 20. Porque se onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Ou seja, toda vez que Billy Batson fala Shazam, ele não está só conjurando um feitiço que vai dar vários atributos divinos para ele. Ele está invocando essas entidades. Ele está chamando pelo nome, mesmo que o nome esteja condensado a uma letra de seu nome. Então ele está invocando, e se ele está invocando, ele está tornando-os presentes, né? É aquela coisa, né? Que a gente diz no senso comum, que é assim, o pessoal fala tanto de diabo que daqui a pouco ele aparece, porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, né? Então, eu acho que um ponto interessante é justamente isso, né? Que essas entidades, elas se fazem presentes. E na versão bem mais recente, de 2023, dessa mitologia de Shazam, é interessante porque o Mark Waid, que é um dos roteiristas dessa nova fase, ele brinca bastante com isso, né? De que se Billy Batson invoca esses deuses e ele está lá para servir esses deuses, ou seja, ele se torna meio que um cavalo dos deuses, ele tem que corresponder àquilo que os deuses querem, né? Em termos de reconhecimento das suas façanhas, né? Então, nesse sentido, é um ponto interessante para a gente pensar, porque tem a ver justamente com
com essa ponte, né? Do que significa invocar um nome, de fazer presente. E quando se faz presente e eu recebo dons, esses dons, eles não são meus. Eles estão sendo canalizados por mim para servir ao próximo. Mas o feito não é meu, é dos deuses que me empoderam. E isso é teologicamente interessante porque é o que Paulo vai falar sobre o uso dos dons, né? Ou seja, os dons, eles não me pertencem, eles são dados por Deus para servir ao próximo, ou seja, é Deus que está agindo através de mim para servir ao próximo. E isso é potencialmente, aliás, melhor dizendo, isso é muito potente teologicamente, se a gente vai olhar. E aonde a gente encontra isso? Numa simples história de quadrinhos, que é muito interessante como isso vai sendo articulado. E eu acho que, como ponto final, só gostaria de destacar que é importante olhar como tarefa da teologia, né, falando aqui dentro desse espaço de fala da teologia, que é o espaço que o Renato, né, que o Rubem, a gente participa, é interessante olhar para como as pessoas no dia a dia vão articulando e transformando, buscando, construindo argumentações teológicas a partir das diferentes experiências de fé que elas estão vivendo. E nessa direção, eu acho que os exercícios que a gente propõe aqui, quer seja numa perspectiva mais antropológica, sociológica, artística, cultural, teológica, é olhar para essa expressão da teologia do cotidiano. Então, nesse sentido, acho que é um ponto-chave nessa direção. Eu deixo o link para o projeto como um todo, caso vocês queiram acompanhar lá e saber mais sobre o Capitão Marvel, né? Universo ficcional de Shazam. E agradeço e aqui encerro a minha fala. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse material. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Shazam! Capitão Marvel, da família Marvel, do universo ficcional de Shazam, mas especificamente focando na Wiz Comics número 2, a história de origem, os elementos da história de origem.